Depois que saiu essa notícia, muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Charlie Alcaraz, ele vai voltar para o Flamengo? Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o jogo de ontem entre Mengão e Vasco. O Flamengo já está na semifinal do Campeonato Carioca. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo falando sobre Michael, porque o que acontece é o seguinte, ontem, durante uma arrancada, o Michael ele dá um tapa na frente e ele vai tentar pegar a bola e quando ele vai dar esse último passo, até que ele entraria dentro da grande área, para tentar a finalização, o Michael sentiu a posterior da coxa e assim, eu estava no estádio, eu percebi o Michael saindo de campo com uma expressão muito forte de dor e parecia que ele estava sentindo muita dor, estava com a mão no rosto e depois eu vi uma imagem da televisão em que a câmera filma assim, o banco, o Michael está sentado no chão, tá nem sentado no banco, sentado no chão assim, com a mão na coxa. Há uma preocupação com o jogador, porque pode ser, né, uma lesão muscular, e aí isso pode demorar algum tempo para que ele se recupere. O Flamengo ontem soltou a informação que amanhã o jogador ele vai passar por um exame de imagem, e aí esse exame de imagem é que vai diagnosticar o que realmente aconteceu com o Michael, o que realmente ele tem, e o que a gente torce é que não seja nada ou que seja alguma coisa muito tranquila e que se resolva rápido, porque a expressão de dor do Michael saindo do gramado ontem realmente deu muita preocupação para todo mundo. E a nossa torcida é que ele se recupere o mais rápido possível e o mais rápido possível esteja à disposição do técnico Felipe Luiz. Felipe Luiz que ontem falou também, né, daquele princípiozinho de confusão que deu ali, já no finalzinho do segundo tempo, quando o Wesley e o Matheus Gonçalves ficaram tocando bola, virando a cara, aquela coisa toda, alguns jogadores do Vasco ameaçou fazer um tumulto, e aí eu vou dizer a diferença do Vasco para o Botafogo. O Vasco veio jogar contra a gente, jogou limpo o tempo todo. Primeiro tempo, o Flamengo amassou o Vasco. No segundo tempo, o Vasco conseguiu sair para o jogo ainda estava 1-0. O Vasco colocou uma bola no travessão, numa cabeçada do Verratti. E assim, acabou o jogo, não teve aquela confusão, não teve jogador do Vasco querendo bater em jogador do Flamengo, teve alguma coisa na torcida, a torcida querer invadir o gramado e tal, mas a segurança conseguiu conter. Mas a postura dos jogadores do Vasco, na minha concepção, foi postura de time grande, cara. Ganhou. Mano, no caso do Vasco, né? Perdeu. O problema é nosso aqui, vamos embora pro vestiário, vamos resolver nosso problema lá. Não ficou querendo arrumar confusão, não ficou batendo, não ficou dando pancada nos jogadores do Flamengo, não ficou tumultuando depois do jogo. Os caras simplesmente saíram, foram pro vestiário e tem que resolver o problema deles no vestiário. Postura de time grande. Então, foi o que o Felipe Luiz falou ontem. O Vasco jogou limpo com a gente. O tempo todo o Vasco foi limpo. Como eu disse, teve um primeiro tempo muito abaixo. O Flamengo no primeiro tempo ele colocou o Vasco nas cordas, mas no segundo tempo o Vasco, Caliri, o técnico do Vasco, ele conseguiu arrumar um pouco o time conseguiu começar a sair e ter mais volume. E aí numa infelicidade de uma bola, numa infelicidade deles, numa felicidade e uma felicidade nossa, uma bola pegou no travessão e aí não saiu o gol que poderia empatar e mudar a história do jogo. Então assim, parabéns ao Vasco, né, pela maneira que jogou, pela maneira que se comportou e
aceitou perder e foi embora sem arrumar nenhuma confusão. E esse é um comportamento de time grande, não é o que o Botafogo fez na última quarta-feira. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Wesley e Cebolinha, porque resenha danada também, né? Ontem o Cebolinha foi pra zona mista, falou que o Wesley tá cobrando um pix dele, porque o Wesley fez toda a jogada ali do segundo gol, ele pega a bola, ele vem avançando, ganhando espaço, ele tenta dar um toque no Bruno Henrique, o jogador do Vasco faz um corte, a bola sobra para ele de novo, ele levanta a cabeça, dá no Cebola, que faz um golaço importante, inclusive, aquele gol do Cebola. Por que aquele gol do Cebola é importante? Porque coloca o Flamengo na liderança, né, do Campeonato Carioca. O Flamengo agora é o líder do Campeonato Carioca e a depender do resultado hoje de Volta Redonda, o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara hoje. Mas pela moral que o Cebolinha estava precisando. O Cebolinha precisava fazer aquele gol para poder ganhar moral mesmo, para poder, sabe, ganhar confiança e é bom a gente ter o máximo de jogadores possíveis com confiança. É muito bom. Nesse momento, o Flamengo tem 20 pontos, o Volta Redonda tem 17, o Madureira tem 15 e o Vasco tem 14. O Botafogo tem 13 pontos, a última rodada é Vasco e Botafogo. O Sampaio Corrêa também tem 13 pontos, Nova Iguaçu tem 13 pontos e Maricá tem 12 pontos. Fluminense tem 11 pontos, Boa Vista tem 11 pontos, Portuguesa 7 e Bangu 4 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Carioca. Bom, deixa eu mudar o assunto e falar agora sobre Charly Alcaraz. Gente, ontem o Alcaraz ele simplesmente acabou com o jogo. Jogou muito, um gol, uma assistência, vitória de 2-1 do Everton sobre o Crystal Palace. E muita gente perguntando assim, Flazoeiro, o Alcaraz, ele pode voltar para o Flamengo? Sim, ele pode voltar para o Flamengo. Acontece o seguinte, o contrato de empréstimo do Alcaraz para o Everton funciona assim. Para o Everton ter a obrigação de compra do Alcaraz, para o Everton ser obrigado a comprar o Charly Alcaraz, o Alcaraz ele tem que fazer 6 partidas na Premier League como titular. E dessas 6, ele tem que jogar pelo menos 45 minutos. Parece ser uma meta fácil, porém não é. Ontem ele jogou de titular, jogou ali os 45 minutos e tal, e fez um gol, deu uma assistência, fez um ótimo jogo, acabou com o jogo ontem. Só que faltam 13 rodadas para acabar a Premier League. E dessas 13 rodadas, pelo menos em 5, ele tem que ser titular e jogar 45 minutos. A grande realidade é, se o Everton não quiser comprar o Alcaraz, eles não vão comprar o Alcaraz. Essa é a realidade. Por quê? O técnico pode usar o Alcaraz em todo o jogo, nesses 13 jogos que faltam para acabar, só que colocar ele no segundo tempo, colocar ele no final do primeiro tempo, colocar ele na virada do intervalo. Se ele não entra de titular, não conta como as partidas ou como as metas que ele precisa bater para cumprir. Então, tá na mão do Everton. Está ou não com o Alcaraz. Comprar ou não com o Alcaraz. O contrato dá ao Everton esse direito. Como eu disse, ele tem que jogar mais 5 partidas como titular, pelo menos 45 minutos. Ontem foi a primeira que ele jogou como titular. Tem mais 13 pela frente. Dessas 13, ele tem que jogar pelo menos mais 5. E aí o que eu estou dizendo, o técnico, junto com a diretoria do Everton, eles podem ir fazendo esse controle, eles podem ir controlando isso e conseguir, inclusive, não exercer a obrigação de compra. Flazoeiro, chegou no final de contrato, ele não jogou essas 5 partidas que ainda falta como titular, pelo menos 45 minutos. O que acontece? O Everton pode comprar ele, ou o Everton pode devolver ele para o Flamengo. Só que o Everton não é obrigado a comprar. E aí o que pode acontecer é o seguinte, o Everton chegar e falar, olha, eu quero comprar, mas eu não quero pagar 18 milhões de euros. Eu quero pagar 15, eu quero pagar 16, eu quero pagar 17, eu quero pagar, sei lá, quanto o Everton quiser pagar pelo jogador. E aí vai caber o Flamengo ou trazer o jogador de volta, ou conseguir negociar ele com algum outro clube, ou vender ele para o Everton
dentro dessa negociação em que o Everton vai propor ao Flamengo. Obrigação de compra por 18 milhões de euros, o Everton só tem se o jogador fizer 6 partidas como titular, jogando 45 minutos. E uma outra coisa, se dentro desses jogos ele tiver alguma lesão, o Everton também pode devolver ele ao Flamengo. Lembrando que o tempo em que ele tiver lesionado e o tempo que ele tiver se tratando, quem paga o salário dele é o Everton até que ele volte à ativa no Mengão. Entendidos? Então, o Alcaraz, ele pode sim, ainda esse ano, voltar para o Flamengo, a depender aí de como vai ficar a situação dele lá no Everton da Inglaterra. Estou respondendo a pergunta de vocês porque muita gente me perguntou se ele poderia voltar para o Flamengo. Sim, ele pode voltar, dependendo desses fatores que eu trouxe no vídeo para vocês, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. E é claro, vamos seguir acompanhando e deixando vocês por dentro de tudo. Muito obrigado, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.